Hi everyone! Hello pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher Thaís, mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre modal verbs, tá? Os verbos modais. Sim, teacher, eu já ouvi sobre os verbos modais. Sim, você vai ver novamente, tá bom? E se você não viu, é um conteúdo extremamente importante, né? Para que você possa ir chegar mais perto, dar mais um passo para sua fluência no inglês, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre os verbos modais. Eles aparecem no Annual Book 4, ok? Então, vocês vão ver um conteúdo hoje que vocês, quem não tiver no Annual Book 4, ou vai rever, se tiver no 6, ou vai já ali ter uma visão do que te aguarda no Annual Book 4, tá bom? Então, vamos começar. Verbos modais, tá bom? Os verbos modais, em inglês, né, acompanham os verbos principais para expressar uma ideia em particular. Eles possuem uma função de transmitir uma ideia pragmática do que nos indicar algum aspecto gramatical. Aprender o uso dos verbos modais significa prestar atenção no sentido que lhes são atribuídos e não variam na terceira pessoa do singular. Ou seja, os verbos modais, eles são verbos que eles vão ter um significado, né? Mas eles são mais conhecidos pelo sentido deles. Ou seja, você vai encontrar verbos modais que parecem, né? Mas tem um sentido diferente. Então, esse você vai usar nessa frase e esse na outra, porque o sentido é diferente, tá? E eles são verbos que não mudam na terceira pessoa. Ou seja, quando for he, she, it, por exemplo, eu não vou usar o s, s ou is no final. Eles continuam exatamente da mesma forma, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei aqui a maioria, né? Eu acho que tem todos os verbos modais, tá bom? No inglês. Então, nós temos o can, o could, o might, o should, o may, o must, o would, ought to, shall e have to, ok? Então, esses são os verbos modais, né? Que existem aí no inglês. Porém, eu coloquei de uma outra cor, tá? Os que a gente vai ver hoje, tá bom? Que são aí os mais importantes, tá bom? Vamos começar pelo can versus may, tá bom? O can e o may, eles têm o mesmo significado, mas eles não têm o mesmo sentido, tá bom? Isso é o verbo modal, ter o mesmo significado, mas não fazer o mesmo sentido. Como assim? O can e o may significam poder em inglês, tá? Então, o can, ele é poder, né? E nós utilizamos para nos referir a capacidade de fazer algo. Por exemplo, I can hold my breath for 5 minutes. Okay? Ou seja, o can, ele é um verbo modal e ele significa poder, mas é um poder de capacidade, é tipo conseguir, ok? Eu coloquei aqui no exemplo, eu consigo, eu posso, né, segurar minha respiração por 5 minutos. Ou seja, está falando de capacidade, ok? Então, sempre que falar de capacidade, se você consegue fisicamente fazer alguma coisa, você vai utilizar o can. E aí nós temos o may, que também é poder, e nós utilizamos para nos referir à permissão para fazer algo. Por exemplo, may I go to the party? Ok? Então, o may também significa poder, só que o may ele tem outro sentido. Ao invés de ser capacidade, o may ele é permissão, ou seja, sempre que eu for pedir permissão para fazer alguma coisa, eu vou estar utilizando o may. Por exemplo, aqui que eu dei, may I go to the party? Posso ir à festa? Eu estou pedindo permissão, eu posso. Ok? Então, toda vez que for pedir permissão com poder, né, eu vou utilizar o may. E sempre que for sobre capacidade ou poder fazer alguma coisa fisicamente, você vai utilizar o can. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, deles na afirmativa, negativa e interrogativa. Com o can,
I can drive a car. Eu posso dirigir um carro. É uma afirmativa. Se eu posso, eu tenho capacidade física para dirigir um carro, ok? Negativa, I can't ou cannot, tá bom? Que significa a mesma coisa. I can't sing. Eu não consigo, não posso cantar. Então é tipo, não sei cantar, ok? Então I can't sing. Não consigo, não posso cantar, beleza? E na interrogativa, can you play the guitar? Você consegue, você pode tocar violão? Então você tem capacidade física para tocar violão, tá bom? May. O may, como a gente já falou, é sobre permissão. Na afirmativa, the students may eat in the classroom. Os alunos podem comer na sala de aula. Gente, isso não é verdade, tá? É só uma frase. Então, os alunos podem comer na sala de aula. Eu tô falando o quê? Tô dando permissão, ou seja, the students may eat in the classroom. O may é permissão. Se eu falo essa frase na afirmativa, eu estou dando permissão dos alunos comerem em sala de aula, ok? Negativa. I may not use his cell phone. Eu não posso usar o celular dele, ok? Ou seja, eu não tenho permissão. Interrogativa. May I drink some water? Posso beber água? Ou seja, sempre que você for em sala de aula pedir para beber água, ir ao banheiro, você vai utilizar o may. Por quê? Porque é permissão, ok? Aí agora a gente vai ver sobre o should e o must, tá? O should, ele significa deveria e o must, dever, porém não tem o mesmo sentido, tá? O should nós utilizamos para nos referir a um conselho, tá bom? Por exemplo, you should think better. Você deveria pensar melhor. É um conselho, uma sugestão, tá bom? Então, o should significa deve, tá? Mas sempre que você for dar um conselho, uma sugestão para alguém, você deveria pensar melhor. Tô dando um conselho, pensa melhor, talvez haja outra opção, outro caminho, tá bom? E o must nós utilizamos para nos referir a uma obrigação, tá bom? You must wash your hands. Você deve lavar as mãos. Então, gente, aí, aproveitando essa pandemia, né, pra falar, lavem as mãos, ok? You must wash your hands. Você tem a obrigação de lavar as suas mãos, tá bom? Se você não quiser pegar o coronavírus. Vamos pro próximo. Should, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. You should call her. Você deveria ligar para ela. É um conselho, ok? Por exemplo, digamos que um casal brigou e aí alguém chega e fala you should call her. Você deveria ligar para ela. É um conselho, uma sugestão, tá bom? Negativa. You shouldn't tell him about this. Você não deveria falar para ele, contar a ele sobre isso, bom? Então, você não deveria ter feito isso, ok? Sei lá, a pessoa confiou na outra, não deveria ter feito isso, tá bom? Interrogativa, should we go to the doctor? Nós deveríamos ir ao médico? Digamos que a pessoa ali, ela tá se sentindo mal, tá com suspeita e fala, should we go to the doctor? Nós deveríamos ir ao médico, ok? Agora com must, tá bom? Must, obrigação. Afirmativa. I must drink water once a day. Eu devo beber água uma vez por dia. Isso no mínimo, tá bom? Negativa. She mustn't eat mushroom. Ela não deve comer cogumelo. Ou seja, se ela não deve, com sentido de obrigação, é porque, digamos que ela tem uma alergia a cogumelos e não possa comer. Digamos que vai haver uma consequência, né, a partir dessa situação, ok? Interrogativa. Must we stay home? Nós deveríamos ficar em casa? Sim, stay home, guys, ok? Fiquem em casa, se cuidem e lavem as mãos. E aí aqui eu coloquei o outro verbo modal, né, que é o would. O would, ele é muito importante, muito utilizado também. O would, ele é usado para expressar, indicar
dar possibilidade, pedir algo educadamente, oferecer algo e fazer referência a uma situação hipotética. Beleza? Então, por exemplo aqui. How would you do that? How would you do that? Como você faria isso? Ok? Então, would, ele vai deixar o nosso verbo principal com ia no final. Would like, gostaria. Would have, teria. Would stay, ficaria, ok? Então, ele vai deixar com esse ia aí no final. Would you help me, please? Você poderia, me ajudaria, né? Por favor. Você me ajudaria, por favor? Então, pedir algo, tá bom? Então, pediria ou ajudaria com ia por causa do would, tá bom? Would you like a cup of coffee? Você gostaria de uma xícara de café? Tô usando essa pergunta, né, para oferecer algo e como ele tá ali com like, aí vai ficar would you like? Gostaria, tá bom? Aí aqui por último, she would buy a house on the beach if she had the money. Então, ela compraria uma casa na praia se ela tivesse dinheiro, ok? É uma situação hipotética, tá bom? Então, nós temos o would e o buy. Então, compraria, ok? O would sempre deixa o nosso verbo principal terminando com ia, certo? Afirmativa. I would like to buy this dress. Eu gostaria de comprar esse vestido. Negativa. I wouldn't say something that way. Eu não diria algo desse jeito, dessa forma, ok? Interrogativa. Would you sell your soul? Você venderia sua alma, ok? Então, o would, ele pode ser utilizado afirmativa, negativa, interrogativa. E o would, principalmente, é usado para pedir coisas educadamente, ok? Então, digamos que você vá num restaurante lá fora e aí você quer pedir alguma coisa, aí você chega falando I want, eu quero. Eles vão achar você muito mal educado, ok? Então, sempre que você for pedir algo, você tem que utilizar o would, tá? Porque é um verbo modal que vai te ajudar ali de pedir alguma coisa de uma forma educada, tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é sobre os verbos modais. Qualquer dúvida, tá bom? É só me chamar no WhatsApp. Pode deixar aqui nos comentários também que eu vou estar respondendo. E me diz aí o que é que você achou da aula, se achou interessante. Deixe suas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa é só me procurar que eu tô aqui pra ajudar vocês. Beijo e até o próximo vídeo.